No episódio de hoje, vamos falar do jornalismo sindical, das mulheres que atuam nessa linha de frente e da importância desse movimento para os trabalhadores, trabalhadoras e a sociedade, né, como um todo. Então, eu vou pedir para a produção rodar a vinheta e eu já vou apresentar a minha convidada. Roda pra gente, produção. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, web espectadores do TV, sim, CT, eu sou Meire de Origem. E está começando mais um episódio do CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Ela é comunicóloga, jornalista, com pós-graduação em jornalismo empresarial, organizacional e assessoria de imprensa, com 14 anos de experiência no jornalismo sindical e organizacional. Foi finalista na categoria Executivo de Comunicação Centro-Oeste no Prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa 2015, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal. Atualmente atua como jornalista no Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SINPAF. Ela também é diretora do SINTES-DF, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Entidades Sindicais no Distrito Federal. Isso aqui é só o pano de fundo, tá, gente? Porque essa mulher é gigantesca. Eu estou muito honrada de conversar com ela hoje, minha camarada, minha colega, Camila Bordinha. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Meire. Estou lisonjeada de estar aqui, de ter recebido esse convite. Eu te considero uma grande amiga, né? Desde que a gente se conheceu, assim, bateu demais a nossa história Sim. de vida. E aí eu estou super feliz de poder conversar com você hoje aqui e trocar essa ideia para as pessoas conhecerem um pouquinho mais desse nosso universo do jornalismo sindical. Ai, que demais. E eu, assim, tô muito honrada, né? Porque é isso, né? Tô aqui engatinhando, né? Trabalhando aqui mais nessa área comunicacional mesmo, né? E aí conversar contigo sobre essa temática é bem importante, assim, porque aí estou quase sua colega de profissão, falta pouco, mas já estou aqui exercendo a função, né? Meio que, Isso. né? Enfim, a gente vai indo e a vida vai traçando esses caminhos para gente. Mas eu acho que é muito interessante falar sobre isso, até porque o jornalista, né, a jornalista, no modo geral, trabalha muito nos bastidores. Às vezes as pessoas não têm ideia que tem alguém trabalhando ali, né? Enfim, e pensando todo um conteúdo, né? Enfim, são várias coisas. Eu queria, inclusive, que você falasse, começasse falando isso pra gente, né? Você é comunicólogo e jornalista. Eu queria que você falasse quando que você sentiu o chamado para trabalhar nessa frente, né? E o que o jornalismo representa para você. Olha, como jornalista, eu senti o chamado desde adolescente, desde nova. Quando eu precisei pensar assim, o que eu quero ser, quando eu me formar, né? Que a gente começa ali o ensino médio, tem que pensar Sim. sério. Porque até então a gente é aquela coisa de criança, tem uns sonhozinhos, a gente muda de opinião. E aí, quando a gente entra no ensino médio, você começa a pensar, agora é para valer, né? Tenho que pensar coisa séria porque é pro resto da minha vida. Eu acho uma pressão enorme, assim, né? Aham. Eu tenho uma filha, vai fazer 22 anos, e assim, eu sempre deixei ela muito à vontade para escolher o que ela quisesse, porque eu falava, você está muito nova, pode ser que não seja isso que você quer agora e tal. E agora ela que ela descobriu o que quer. Então, mas na minha época eu já sabia o que eu queria. Eu falei, eu quero ser jornalista. Comecei a fazer jornalzinho na escola. Falei para a Sim. professora de português, quero fazer um jornal, vamos fazer. E aí juntei uma galera. Espalhei a notícia e aí um pessoal que gostava de escrever, de conversar. Aí se juntaram, né? A gente se juntou e começou a fazer esse jornalzinho. E aí eu conheci um outro jornal que circulava, chamava Jornal Radical, circulava nas escolas públicas de ensino médio aqui do Distrito Federal.
E era uma galera muito massa na Fundação Atos Bulcão, que eles tinham um conselho jovem desse jornal. Era um jornal feito para jovens, por jovens, né? Que Então, assim, incrível. tinham os jornalistas profissionais que escreviam, mas tinha um conselho jovem que dizia o que queria, né? Como, qual assunto queria que fosse discutido. E, assim, participar desse jornal, desse conselho, também me fez crescer demais e ter certeza que eu queria ser jornalista. Então, o jornalismo para mim é isso, é mais do que uma profissão, é uma escolha que eu fiz assim de vida. Parece uma coisa meio utópica, assim, né? Meio romantizada, mas no meu caso foi muito romantizado mesmo, né? Porque onde eu morava, poucas pessoas tinham ensino superior. E assim, pensar em ser jornalista, então, que era hoje em dia, né? O pessoal fala tão mal, né? A gente vê aí, principalmente a galera da direita, né? Que fala mal do jornalismo, dos jornalistas, né? Coloca a profissão para baixo. Também a queda que teve há vários anos atrás, há mais de uma década, né? Do nosso certificado e tudo, da obrigatoriedade, né, do certificado. Então, que foram, assim, derrubando um pouco a profissão, né? Mas na minha época era, cara, para ser jornalista, o pessoal achava que você era CDF, que você era uma pessoa muito inteligente, muito culta, né? Porque todo mundo acha que jornalista sabe tudo, mas enfim, né? A gente busca entender, né? Então, para mim, sempre foi sonho mesmo. Eu falava, eu vou ser jornalista, né? Mas não tinha certeza. E fiz das tripas coração, né? Comecei a trabalhar como jornalista, fui estagiária, engravidei, tive que trancar a faculdade porque não dava conta de pagar a faculdade, cuidar de filho. E aí tentei faculdade federal, não consegui entrar para jornalismo, era muito difícil. Entrei para pedagogia, mas não era o que eu queria, abandonei. Então, assim, e retomei quando eu tive a oportunidade de fazer pelo ProUni, que aí eu consegui pelo Enem 100% de bolsa, e aí eu consegui me formar, enfim. Olha aí, Então, né? Olha aí as leis, né? Assim, enfim, né? sim, Da esquerda aí fazendo sentido demais né, nas nossas vidas, né? Acho que isso aí exato. é muito, muito incrível, né? Você falar sobre isso. Sim, para mim foi assim, e depois que eu me formei, né? Principalmente que eu me formei em jornalismo, de onde eu vim, né? Eu vim do Rio de Janeiro, da periferia do Rio, vim para o Distrito Federal, fui morar em outro lugar de periferia também. Então, assim, hoje eu tenho amigos que se formaram em pedagogia, professores, atuam também no meio sindical como professores, né? São diretores também ou estão atuando. Então, assim, inclusive tem um amigo meu que fala assim, hoje eu sou o que eu sou, eu me formei porque eu vi você sonhando e chegando lá e eu me inspirei em você e eu vi que era possível. Então, assim, você ter a oportunidade de se formar sem ter grana, mas assim, você tem interesse, tem vontade, consegue, chega e você incentiva todo mundo que está ao seu redor, né? Não é Total. só formação simples assim para ter um canudo, algo do tipo. Então mudou toda a realidade daquela galera de um pessoal que cresceu comigo, né? Então, isso Incrível. foi. Eu fico assim, encantada até hoje quando eles falam isso, porque para mim era um sonho, né, também, e poder incentivar outros sonhos e outras pessoas a se formarem, ter um nível superior, foi maravilhoso para mim. Incrível. É a tal da representatividade que a gente fala tanto, né? E às vezes parece clichê, mas não é, né? Na verdade, é sobre isso mesmo. Sobretudo quando você fala em jovens, né? Meninos e meninas, acho que sobretudo para mulheres também, né? Tem esse recorte, não adianta, é um fato. E que são de periferia, né? Porque é um sonho que acaba sendo um sonho, tá, um sonho, mas um sonho distante, que às vezes você acha que não vai nem dar conta de realizar, e assim, é possível, né? E aí quando você vê outra pessoa que conseguiu, você fala, poxa, então eu também posso, né? Eu também dou conta de fazer, isso é muito incrível. E fala uma coisa aqui pra gente, né?
Você é pós-graduada em jornalismo empresarial, organizacional e assessoria de imprensa e atua há 14 anos no jornalismo sindical e organizacional. Queria que você falasse para gente como que se deu essa escolha, né? Por quê? E qual exatamente o papel de um jornalista nos bastidores dos sindicatos aí Brasil afora, assim. O que que um jornalista faz? Fala pra gente. Cara, como eu cheguei a jornalista sindical, foi uma história meio engraçada, assim, né? Diferente, não sei. Mas todo mundo falava assim, porque eu tenho uma boa dicção, uma voz boa e tal, né? Presença. E aí o pessoal falava, você vai ser jornalista de TV, repórter e tal. E eu estagiei em TV, cheguei a trabalhar no começo da carreira com produção de TV, com reportagem também. Então, na TV Brasília, na TV do Tribunal Superior do Trabalho, eu trabalhei, fiz freelancer para eles como repórter e estagiei no STJ, na TV do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça aqui no DF, né? Que fica aqui no DF. Então, assim, eu conheci um amigo na faculdade que ele fazia pós-graduação lá e ele trabalhava perto de mim, então ele sempre me dava uma carona para ir para a faculdade, né? E aí a esposa dele era jornalista sindical. Ele era já empregado público, e aí, Chico, o nome dele. Chico, se você for assistir isso aqui, obrigada pela dica. Então, Arrasou. assim, se for assistir, eu vou divulgar em tudo, obviamente. E então, assim, ele falou assim, cara, você, porque eu sempre fui muito politizada, sabe, assim, queria mudar as coisas e queria Incrível. entender cada vez mais e tudo. Ele chegou a me chamar, me convidar também para trabalhar é, com um político, né, aqui de Brasília, que queria se candidatar para a Câmara dos Deputados, né? E aí eu cheguei a trabalhar um pouco nessa campanha na parte de mídias sociais e fui entendendo também um pouco como funcionava tudo. E aí um dia ele falou assim para mim: "Você tem muito jeito de jornalista sindical. Você tem tudo para ser jornalista sindical. A minha esposa e assim, tem todo um perfil e tal." Eu falei, não sei, né? Vamos ver, porque eu estava me formando ainda, eu falei, vamos tentar, né? E tal. Só que Sim. ninguém me colocou na área, ninguém chegou e falou assim: vem cá, vem ser jornalista sindical. Eu não sabia por onde começar. E é uma Uhum. área, querendo ou não, que é mais restrita, né? Sim, Porque a gente tem muitos sindicatos, mas os sindicatos têm uma dificuldade de ter estrutura de comunicação, né? Então, assim, não é todo sindicato que tem jornalista profissional ou uma pessoa mesmo responsável por fazer a comunicação, né? Até porque tem muita gente que acha que sabe fazer comunicação. Então, alguns sindicatos não têm mesmo jornalista, ou quando tem é um jornalista, né? Então, é difícil você entrar no meio. E aí, eu trabalhei numa agência de notícias que prestava serviço para federações sindicais, né? E para algumas associações. E eu cheguei para uma associação de policiais militares. Aí eu falei assim, cara, porque polícia militar não tem sindicato, né? Não pode ter sindicato. Mas eles se organizam em associações e tudo, assim, a princípio sim. para cuidar da saúde, né, dos policiais e tal. E aí eu descobri que tinha policial de esquerda. Eu não sabia. É E mesmo? fazia manifestação. E foi a Uau! primeira vez que eu subi num carro de som no meio da esplanada ali do Eixo Monumental, em frente ao Palácio do Buriti, que tem aqui, né, que é a Aham. sede do governo distrital. Então, aí eu curti muito, né? Fazer esses. Também tinha a Federação dos Policiais Rodoviários Federais, que eu prestava serviço para eles também, né? A gente tinha os estagiários, mas eu coordenava os estagiários, o pessoal que prestava esse serviço. Então, comecei a curtir, achar massa, e aí. Um dia eu trabalhando na Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, eu era terceirizada lá, e um colega meu estava acabando o governo, a gente sabia que, querendo ou não, né, acaba trocando, né, tem aquela dança das cadeiras.
e um colega falou assim para mim que ele era motorista, né, de lá. E na Copa, a gente almoçando, ele falou assim: Cara, tem um amigo meu que está precisando de jornalista. Ele é presidente de um sindicato aqui do DF. Você tem interesse? Aí eu falei assim: Tenho, muito. É? E aí ele me Uhum. apresentou, e eles estavam precisando, e aí eu fui trabalhar, que é o Simproep, é o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares, né? Tem o Uhum. SimproDF, que é os professores de escola pública, e esse eram os professores em estabelecimentos particulares. E aí eu fui trabalhar no Simproep, daqui do Distrito Federal, e nessa eu fazia muito assessoria de imprensa, porque é, é um tipo de sindicato, né? Principalmente por se tratar de professores em estabelecimentos particulares, ai, que sempre tem aquela coisa que, ai, porque é professor, está sendo pago por particulares, né? O patrão do particular, do privado, é muito mais severo normalmente, né? Assim. Então aconteciam várias coisas, mesmo denúncias contra professores, obviamente que são coisas que a gente nunca deve aceitar, né? Ainda que seja um trabalhador, mas que assim é, é, denúncia de maus tratos contra criança, né? Essas coisas. E aí rolava a gente tinha que fazer uma assessoria de imprensa, aquela contenção de crise e tudo, né? E aí, nesse meio, eu me destaquei nesse sentido, de fazer assessoria de imprensa para o sindicato dos professores. E aí comecei a ser ficar mais conhecida na mídia aqui do Distrito Federal, né? Todo mundo Foi nesse procurava a gente. momento, foi nesse momento que você foi indicada para o prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Isso, Corporativa, isso 2015, né? Fala um pouquinho também exatamente. disso, né? De como foi para você essa indicação, o que que representou para você, que acho que está linkado aí, né? Isso, exatamente. Então, assim, aí eu não esperava, eu não conhecia esse prêmio, né? Eu não esperava. E aí chegou para mim um aviso dizendo que eu era finalista, que eu tinha sido indicada como finalista do Centro-Oeste, né? Não era nem do DF, era do Centro-Oeste. Eu falei, como assim do Centro-Oeste, né? Fui indicada. E o que me explicaram era o seguinte, que esse prêmio, para você concorrer a ele, não é você que se inscreve. Você tem que ser indicada por alguns jornalistas que são selecionados para indicar outros jornalistas, né? São jornalistas mais, assim, da grande mídia ou pessoas mesmo do Tipo uma corporativo e tal. curadoria jornalística, assim, né? Isso, isso. E aí Incrível. você tinha que receber indicação, né? Então, assim, qual o jornalista que vem à sua cabeça quando trata de crise ou de assessoria de imprensa e tudo? E aí eu fui citada provavelmente algumas vezes, porque não basta ser indicada uma vez, você tem que ser Sim. citada por mais de um dos jornalistas que fazem essa curadoria. Então, assim, eu não fiquei até um pouco espantada, né? Assim, eu falei, pô, tá rendendo o trabalho, né? Porque sindicato, você nunca é visto sindicato na mídia. Você vê assim como fonte, né? Então, é muito complicado a mídia corporativa, a grande mídia, né? Emplacar sindicatos como fonte, né? Principalmente de notícias a respeito do trabalhador e tudo. Nunca. Nossa, é interessante isso. Depois vamos falar sobre isso. Interessante isso, né? E teoricamente deveria ser a fonte, né? Beber nessa fonte aqui, porque é quem tá ali no dia a dia, né? Mas, enfim, interessante. Exatamente. E eu acho que o nosso principal desafio é esse: colocar os sindicatos e os trabalhadores das categorias em foco, né? Sim. É muito difícil com a grande mídia e às vezes é até um pouco perigoso, porque você tem que saber exatamente o que falar e como colocar o seu cliente, né? Que são os sindicatos, na mídia da forma correta, né? Você não vai vender para qualquer mídia, né? Por exemplo, a gente sabe que tem uns jornais que uns jornais que têm uma linha de direita, né? E que aí, se for colocar o trabalhador, ele usa
a voz do trabalhador para detonar o próprio trabalhador, né? Sim, Então, assim, eu que trabalho num sindicato que é de empresas públicas, né? De trabalhadores em empresas públicas, sempre tem aquela coisa, ah, mas vocês já não ganham muito? Por que que vocês estão reivindicando mais salário, né? Vocês são empregados públicos, ganham super bem. A maior parte do orçamento das empresas vai para pessoal, né? Vocês estão reclamando demais. Então, assim, sempre tem aquela coisa que quando a gente vai se colocar para a grande mídia, tem que saber como se colocar, porque realmente eles acabam usando o que a gente fala, deturpando, e aí, ao invés de promover, você acaba, detonando com o sindicato e com a categoria, né? Então, cuidado ao extremo, assim, que a gente precisa ter. Então, eu fiquei surpresa quando eu recebi esse prêmio, porque eu percebi que pessoas, né, jornalistas da mídia corporativa, estavam de olho e vendo que ali tinha um sindicato que era a fonte deles, que eles podiam, entrevistar e contar, né, e que tinha uma pessoa fazendo uma boa assessoria. Então, eu não ganhei, né, não fui a ganhadora, fui finalista, mas assim, eu perdi para uma pessoa que eu sou fã, que ele tem vários livros, que inclusive ele é professor de jornalismo na UNB, né? O cara tem livros escritos sobre de teoria jornalística, e aí eu falei, cara, não tinha, não, isso não né, é nem assim, perder, né? Pô, né? Tipo, enfim, é isso, assim. e então Caramba, assim, só só de de estar concorrer. concorrendo com um cara desse já ganhou muito, né? Já, Eu concorri três assessores da Globo, por exemplo, pessoal da parte que faz, porque tem a Globo, a reportagem, e tem a parte executiva, né, que faz sim. a parte de assessoria da Globo também, todo esse canal aí de relações, né, Uhum. institucionais né, e aí eu concorri com essa galera. Então, para mim, foi assim já o auge da minha carreira. Eu falei, Sim, total. como jornalista sindical, né? Se eu fosse uma jornalista de uma empresa, ou de uma outra organização, né? Tem organizações ONGs por aí, famosas, renomadas e tal. Eu, por exemplo, já trabalhei há muitos, muitos anos. Foi a primeira vez que eu comecei a cursar jornalismo, que tranquei. Eu fui estagiária e depois trabalhei e fui contratada pela Fundação Atos Bucão para prestar serviço para o Instituto Ayrton Senna, na época. Então, eu fazia assessoria de imprensa de um projeto do Instituto Ayrton Senna aqui no DF. Então, assim, aí você vai, Ayrton Senna é fácil emplacar, né? Todo mundo acha, né? Mas, assim, tem nome, né? Ayrton Senna, quando você ouve falar o nome Ayrton Senna, todo mundo quer a fonte, quer saber o que que você está produzindo, o que que você está fazendo. Então, assim, Sim, foi uma experiência ótima também na época para mim, mas, assim, sindicato é um desafio você colocar na mídia. E aí você ser reconhecida por fazer isso bem feito é um prazer imenso, é ótimo, né? Ainda incrível. mais você colocar a pauta da classe trabalhadora, né? Na mídia. É Aí a isso. satisfação é maior ainda. Que demais, Camila. E é isso, né? Porque é de trabalhadora para trabalhadora e trabalhador, né? Tipo, que é isso, você é uma trabalhadora, né? E que está defendendo, que está aí pensando e repensando uma vida mais confortável, mais digna, né? Enfim, matérias e coisas, e de repente ações que possam, de alguma forma fortalecer esse trabalhador que às vezes não é da mesma categoria que você, mas, porém, é um trabalhador tanto quanto você, né? Então, assim, isso é incrível, porque daí aí rola o lance que a gente falava nos bastidores antes, que é o amor, né? Porque você sabe exatamente onde é que o calo aperta, né? Sendo uma trabalhadora, Isso. né? Enfim, a gente sabe o tempo que tem que enfrentar de ônibus, ou, né, enfim, diversas questões, né? Então, acho que a gente consegue pensar com esse amor. Eu queria, inclusive, dar um recadinho para vocês que estão aí do outro lado da telinha
estão nos assistindo, vocês conectam aqui com a gente, né, pelo nosso canal do YouTube TV CT. A gente acabou de migrar para esse canal de fato, né? Que é o canal oficial do CT. Então, pedir para vocês que ainda não são inscritos se inscreverem aqui, é bem importante para gente. Deixar o seu like, lembrar que tá rolando um chat aqui embaixo. E aí eu queria que vocês falassem, inclusive, para gente, né? Enfim, vocês já conheciam o sindicato, sabiam, né? Como que funciona um pouco, né? Ah, vocês sabiam que tem lá um jornalista, uma jornalista às vezes mais de um, às vezes uma equipe, trabalhando também esses conteúdos e trabalhando todo um processo, né? Enfim, dentro desses sindicatos, conta pra gente aqui embaixo que eu vou gostar de descer e conversar com vocês também pelo chat. E ó, a produção tá colocando aqui no rodapé as redes sociais, né, da nossa entrevistada de hoje, a maravilhosa Camila Bordinha. E é isso, hoje a gente tem essa possibilidade de se aquilombar, de se coletivar, né, a partir das redes sociais. Então, acho que isso é incrível, né? E é uma terra bem boa e bem prazerosa para nós, né, Camila? Ah, sim, sim. Oh, Muito em alguns momentos, produtiva, né? né? Em alguns momentos. Ô, É, Camila. produtiva e perigosa ao mesmo tempo, né? Uhum. E eu não sei nem o que mais, entendeu? Tipo assim, o que que pesa mais? Se é mais produtiva ou mais perigosa, né? Enfim. Mas é isso. Camila, hoje você atua na linha de frente aí do jornalismo do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, que é o SINPAF, que por incrível, né? Enfim, assim, por coincidência ou não, né? Foi por esse sindicato que a gente acabou se conhecendo, né? Quando nós fizemos o curso juntas de comunicação popular do núcleo Piratininga. Beijo para Cláudia, que já esteve com a gente aqui também, conversando aqui no programa, e para todo mundo, né, que constrói esse curso maravilhoso. E a gente acabou ficando, gente. Vocês estão do outro lado da telinha que não sabem, eu vou deixar algumas fotos aqui. A gente ficou no mesmo quarto, né? A gente dividiu o quarto, enfim, dividiu o pagode, Curtiu o samba. samba juntas. Fomos parar na Mangueira, na estação, né, de Mangueira lá, Foi, tal. que Nossa, foi maravilha. Assistimos a sensacional. Portela e a Mangueira. A Portela com a Mangueira, gente, ai, foi assim uma coisa maravilhosa. Foi, Eu vi foi. pela primeira vez o show do Vini Santa Fé, foi incrível também. Verdade, foi. Que elas que já faz até o Ao merchan. vivo, ele Ao cantando do vivo! nosso lado. Ai, que maravilha! Foi sensacional. Muito E, bom. enfim, né? E aí você tá aí. Eu queria que você falasse pra gente qual que é a sua atuação hoje nesse sindicato. Inclusive, a gente está sempre conversando e você está sempre fazendo tanta coisa, né? Eu fico, É, gente, essa mulher não para. Fala um pouco pra gente como que está sendo, né, esse processo agora, porque você já falou de tantos sindicatos aqui, né? E agora você está num sindicato específico, né? Um outro, muda muita coisa, por exemplo, a Camila que estava ali na área dos professores, né? Enfim, que é o lance ligado à educação e tal, né? Enfim, no próprio Instituto, Ayrton Senna, dentre essas muitas facetadas que você teve, agora você está nesse sindicato, né, de desenvolvimento agropecuário. Fala um pouco o que que mudou e como está sendo para você esse processo. bom, eu tô no Simpaf há quase 10 anos, completo 10 anos em setembro desse ano. Tempo. 10 anos, há muito tempo. Então, assim, eu não trabalho sozinha, né? A estrutura lá é boa nesse sentido, né? Eles valorizam a profissionalização, né, do jornalista, a profissionalização da comunicação. Então, assim, já tive várias colegas, né, que passaram e eu estou ali ainda, mas eu Que não bom. trabalho, eu nunca tô sozinha, graças a Deus. Então, assim, a gente tem várias frentes, né? Tem as redes sociais, e aí a gente faz a própria assessoria de imprensa quando é necessário, quando tem manifestações, reivindicações, né? Que a gente precisa jogar para a população, para a sociedade, entender mais quais são, né, as reivindicações, mostrar para a sociedade que são justas, que são decentes, né? Que são necessárias. Ao mesmo tempo, a gente faz a comunicação que é mais interna, porque é para os filiados, né? Principalmente para os filiados
e para os dirigentes sindicais, porque o sindicato que eu trabalho tem uma estrutura enorme. É, eu trabalho na diretoria nacional, que fica aqui em Brasília, mas só aqui em Brasília nós temos outras quatro seções sindicais, só em Brasília. Então, assim, aí tem outras mais próximas, né? Tem Goiânia, no Centro-Oeste. Então, assim, tem seção sindical no Brasil inteiro, em quase todos os estados. São 53 seções sindicais. Tem estados que têm mais de uma, porque atendem mais de uma empresa. Então, assim, como são empresas de pesquisa agropecuária e desenvolvimento agropecuário, a gente atende o pessoal da Embrapa, o pessoal da Codevasf, que são empresas muito grandes, né? Sim, Empresas importantes para o governo, para o projeto, principalmente para esse governo, né? Que é um governo de coalizão, mas é um governo do trabalhador. Então, assim, que eles dependem, né, dessas empresas para a garantia da soberania nacional e do desenvolvimento, né? Do Nordeste, por exemplo, é a Codevasf, né, que é ligada também, tem os distritos de irrigação, que são aqueles empresas de distritos que fazem a irrigação de lavouras, né, que fazem tecnologias e coisas para irrigar as lavouras. É, porque o foco dessas pesquisas, que é a agropecuária, né, dessas empresas, é a soberania alimentar do país, né? Então, assim, o desenvolvimento lá do Nordeste, né, do sertão, melhora quando se tem água, que é distribuído água, né? Porque quantas vezes a gente, desde criança, a gente ouvia falar que era só seca, 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 e hoje em dia você vê até pé de uva nascendo lá, né? Que antes você só conseguia plantar no sul do país, né? Lá para baixo. Então, assim, são essas tecnologias que eles vão desenvolvendo, tanto de irrigação, de levar água para as populações e alimento também, né? Para as populações se manterem e também para produzir, né? Para manter e distribuir alimento para o Brasil todo e mesmo para o mundo, né? sim, Então, assim, e aí essas empresas, por exemplo, o Rio de Janeiro tem várias, tem a Pesagro, não, o Rio de Janeiro não tem várias, mas tem a Pesagro e tem Embrapa lá. E aí no Nordeste a gente tem Emparne, que é no Rio Grande do Sul, Emepa, que agora é Empaer, que fica na Paraíba. Então, assim, várias empresas que a gente. Embrapa todo mundo conhece, né? No Brasil sim. todo e no mundo. Mas tem as empresas estaduais também, né? Então, Uhum. assim, é enorme a estrutura. Então, a gente dá um apoio para as seções sindicais, né? Tentando divulgar e tentando orientá-las também, como é que faz para elas divulgarem, para se promoverem, também promoverem o trabalho delas. Mas principalmente o trabalho da diretoria nacional que é feito aqui, que é o mais visto, né? Porque tem a negociação direta com as empresas e com o governo, né? Com as empresas, mas depende do governo, né? Sempre é o governo, porque são empresas dependentes da União, né? Sim. Empresas públicas estatais. Então, assim, a gente tem mais de uma pessoa com a qual negociar, né? Então, está sempre ali dentro do Congresso Nacional, tentando emplacar junto aos parlamentares, os senadores. Então, tudo isso a gente tem que estar promovendo o sindicato, né? Então, assim, levar um material de qualidade, porque você não vai fazer só assessoria de imprensa, mas aí você tem que produzir material também, para que esse pessoal, esse parlamentar, pegue aquele material e leia e entenda do que se trata, porque muitas vezes o diretor não pode ficar muito tempo ali conversando com ele. Então, Sim. assim, conversa, tem aquela conversa, mas deixa um material bacana para ele também comprar, né, a reivindicação do sindicato em defesa da empresa, muitas das vezes, né? Porque a gente não defende só o trabalhador, mas também a empresa, de certa forma, a manutenção. Porque, por exemplo, no governo passado, era privatizar. Privatizar, privatizar. Então, assim, se você privatiza a empresa, se o trabalhador não se coloca na proteção da empresa também, onde ele vai trabalhar, né?
Então, assim, A proteção da porque empresa acaba sendo a proteção do trabalhador, né? a proteção do trabalhador. Então, tem todas essas frentes que a gente atua, né? E as redes sociais que vieram para ficar mesmo, né? Então, a gente está sempre migrando, sempre tendo. A gente precisa sempre estar se atualizando. Atualmente, eu não sou a maior responsável pelas redes sociais, é a minha colega que trabalha comigo. Mas, de certa forma, eu faço também o material, né? Eu faço o material principal, os textos, assim, de site. Ela também faz, né? Algumas coisas. Todo mundo faz um pouco de cada coisa. Apesar de cada uma É um ficar trabalho responsável. coletivo. Apesar de cada uma ficar responsável por certa área, a Sim. gente sempre tá uma fazendo alguma outra coisa da parte da outra, assim, né? Então, é um trabalho duro, é um trabalho árduo, a gente nunca para. Ano passado, por exemplo, eu fiquei responsável, o sindicato fez 35 anos, e aí eu fiquei responsável por produzir um documentário que foi um documentário sobre a história do sindicato para resgatar a história e registrar, porque o que a gente percebeu, a diretoria percebeu, né, que foi uma defesa que a gente fez no projeto, que era, é, que era um investimento bom, né, assim, necessário que o sindicato fizesse. Então, a gente precisou defender esse projeto. E aí é o resgate da memória e o registro da memória, porque as pessoas esquecem, né? Quem fez o que que foi feito. Então, para o trabalhador, muitas vezes, assim, ele tem um acordo coletivo, ele entra na empresa por um concurso público e chega lá e fala assim: aí eu tenho um monte de benefício, mas não sabe quem foi que conquistou aquilo ali. Por que que ele tem aquilo? Não é a empresa que quis dar porque é boazinha, né? Então, são anos e anos de luta, de história, brigando e reivindicando e fazendo manifestação para conseguir vários daqueles direitos, né? E até Sim. mesmo ampliar outros direitos que a gente tem, mesmo na CLT, mas a gente consegue ampliar, melhorar, né? Uhum. Então, assim, esse documentário foi maravilhoso. Eu consegui percorrer o Brasil inteiro, sabe, assim, conhecer o sertão e conhecer, sabe, assim, uma parte da Amazônia e conhecer as pessoas que fazem tudo isso, as pessoas que estão lá na beira do Rio São Francisco, levando água para todo mundo, sabe, controlando os canais, controlando a irrigação, controlando as barragens, né? Então, assim, e ralando, trabalhando muito, né? Então, quando você vai até onde o trabalhador está, que você vê, assim, as dificuldades, pelas quais eles passam, e o amor e o carinho, a dedicação que essas pessoas têm Sim. pelo trabalho delas, né? Não é só porque são concursados ou são de uma empresa pública que estão ali fazendo um trabalho, não. Às vezes é um trabalho que é feito dia e noite, né? Às vezes, porque você trabalhar com pesquisa ou com desenvolvimento, tecnologia, você é 24 horas, né? Monitorando as coisas. Sim. Muitas das vezes, assim, é 24 horas. Então, o esforço deles, às vezes, de chegar num domingo e ter que ir para a empresa, porque precisa monitorar alguma coisa lá, porque uma plantinha, né, sensível lá não vai ficar. Você não pode esperar de um dia para o outro alguma coisa que dê um problema para você resolver, porque pode Sim. perder anos e anos de pesquisa. Então, é maravilhoso poder conhecer a história deles e poder vivenciar isso, assim. Então, foi um grande projeto e eu sou imensamente grata de ter feito esse trabalho, que eu achei que ficou lindo, riquíssimo, A gente maravilhoso. consegue ver, acessar esse trabalho, esse material? Consegue, Tem disponível ele consegue. nas redes? Sim, mês YouTube? passado a gente colocou nas redes, porque o aniversário do sindicato foi ano passado, né? Então esse ano já está fazendo 36 anos. E aí a gente resolveu colocar já, publicar na TV Simpaf, que é TV Simpaf Tudo. no A gente YouTube. vai deixar, para quem está do outro lado da telinha aí, nós vamos deixar o link. Vou pedir para a E, Shirley, né, a nossa editora, colocar na descrição desse vídeo, porque daí quem quiser assistir, eu acho que é interessante também, né? A gente conhecer, e é isso, né? Essa memória, como você falou, esse registro, né? Isso é muito importante, muito valioso. é um documentário, é um longa-metragem, né? Ele tem 70 minutos.
Então, assim, mas é tão rica a história do sindicato, porque eu tentei, o que eu busquei fazer foi contextualizar a história do sindicato com a história nacional também, né? Sim. Porque o Simpaf, ele surge com a redemocratização do país. Então, assim, que eles veem a necessidade, que era uma associação que fazia negociação coletiva, e eles veem a necessidade, os trabalhadores, de montar um sindicato próprio para eles, né? Para negociarem. Então, assim, é muito bacana você acompanhar o desenvolvimento das lutas, sabe? É incrível, é maravilhoso. E poder conversar com as pessoas que criaram essa história, sabe? Assim, de poder ouvir. Ai, vontade, sabe? De você ficar. Cada entrevista minha durava 1 hora, 1 hora e meia. Eu quase deixei os editores loucos, porque eu queria saber de tudo. Eu sou dessas também, eu nunca consigo, é isso, a gente quer saber mais e mais, né? E é muito bom conversar com quem tá ali com a mão na massa, né? E a gente vê essa Sim. paixão toda que move, né? E às vezes a gente não tem a menor ideia de como acontece todo o processo, né? Assim como tá sendo incrível conversar com você, Camila, aqui hoje. Oh, adoro. Eu tô muito feliz que deu certo da gente conversar. Eu lembro que esse último ano, o Sim, ano retrasado, não, esse último ano, 2024. Camila não parava. Toda vez que eu falava com a Camila sim. estava no lugar. Gente, essa mulher não vai parar mais, não, para a gente conversar. Verdade. Mas, mas que bom Verdade. que rendeu esse documentário incrível, né? E que bom que agora deu certo da gente bater esse papo também. Espero que as nossas vidas se encontrem em breve. Eu queria muito, antes de finalizar, de você finalizar, nós estamos chegando no final. Eu sei que também parece clichê e, obviamente, você deve responder muito essa pergunta, né? Mas eu acho que tem temas e pautas que elas são e recortes que são tão necessários da gente falar para continuar no imaginário ali, né, das pessoas, para as pessoas continuarem revisitando esse lugar, né? É, a gente acabou de sair do mês de março, né, que foi o mês das mulheres, né? Estamos aí nessa luta e a gente sempre fala, né, que o Dia da Mulher é todos os dias e tudo mais, né? Uhum. E eu vejo assim, com a minha pouca experiência com o sindicato, até porque, né, eu sou contratada do sindicato, mas assim, tem uma equipe que trabalha, né, no CT, e aí você trazendo toda essa sua fala, inclusive essa equipe, a própria Shirley também, que é a nossa editora aqui, mandar um beijo para ela, é uma das jornalistas desse sindicato, a qual eu integro. E assim, eu vejo muitas mulheres fazendo esse trabalho, assim, um trabalho que muitas vezes é invisibilizado, como tudo nas nossas vidas, né, Camila? Assim, como a nossa Sim, existência, de fato, assim, né? Aí a gente tá falando do serviço de casa, né, da criação dos filhos e etc. E acaba sendo, assim, às vezes invisibilizado, ignorado, ou simplesmente, assim, não dão o devido valor, o crédito, né? Mas eu queria que você sim, é falasse, verdade. enfim, para a gente finalizar, sobre ser mulher nessa frente sindical, né? Porque a gente sabe que tem muito Sim, homem fazendo a revolução sindicalista, né? Fazendo o movimento, né? A luta sindical, né? E eu queria que você falasse também, né? Assim, disso, porque daí tem as trabalhadoras, né? A gente sabe que tem os trabalhadores, mas é pensar mesmo um jornalismo comprometido com essa temática, um jornalismo sindical, né? E sei lá, enfim, até como que pode o jornalismo sindical auxiliar as nossas trabalhadoras na defesa dos direitos delas mesmas, assim, a gente sabe que a gente ainda é o menor salário, a gente sabe que são N coisas, né? Enfim, sim, fala um pouco sim. disso para a gente poder encerrar, legal. Eu penso assim, você já falou, né? Uma grande parte aí, a gente ainda continua, né, sendo desvalorizada, né? Apesar da gente ainda trabalhar e atuar em várias frentes, né? A gente é trabalhadora dentro de casa, a gente é babá, a gente é cozinheira, a gente é faxineira, e a gente trabalha na rua, e a gente viaja um monte, né? Tem que, né, quando a gente precisa estar aí Sim, viajando, pé na estrada. sim.
E assim, trabalhar com sindicato é uma coisa que eu ouço sempre também nos eventos do Simpaf, né? E já ouvi em outros também. Sempre existe essa discussão, os sindicatos discutem isso, né? Como que a gente vai trabalhar para não só para a proteção dessa mulher, né? Que sempre tem a proteção da mulher, como trabalhadora, a mulher como mãe, né? Que precisa ter uma proteção, né? A licença maternidade, que foram os sindicatos que conquistaram, né? Que entrou na CLT, mas foram os sindicatos que conquistaram. Então, assim, entre várias outras situações, e o que eu sempre ouço eles discutindo é isso, porque os sindicatos, eles são vistos como um ambiente agressivo, né? E as mulheres não são vistas como agressivas, né? As mulheres são vistas como delicadas, né? Que é, não tem força, não tem aquela coisa, né? É, pior. O ímpeto. Na verdade, a nossa força, a gente tem muito, a gente sabe disso, mas a nossa força é mostrada de outra forma, né? Sim, Agora, a gente está mostrando também com certa agressividade, que às vezes é necessário, né? exatamente. Bater de frente em algumas situações, né? Mas assim, o que eu vejo é que os sindicatos têm se empenhado em trazer a pauta da mulher e discutir a pauta da mulher e as melhorias de valorização, né, da mulher, como um todo, assim. Eu acho que ainda vai demorar um tempo para a gente conquistar esse lugar. A gente já conquistou muita coisa e a gente não pode se render e descansar, tem que continuar batalhando e lutando para isso, para que as próximas gerações, para, né, eu que tenho uma filha, que ela possa também ter esse lugar e um lugar melhor ainda, com mais abertura do que o que eu tenho. E trabalhar no meio sindical, você ser sindicalista, você mulher sindicalista, já é bem complicado, porque o sindicato, você, para conciliar as coisas da casa e da vida com o sindicato, porque para os homens sempre é mais fácil você ver o homem, mas ele está lutando lá, né? Ele não está com os filhos aqui, mas ele está lá lutando, é pelo bem da categoria. Mesmo dentro do meio progressista, a gente vê isso, né? E aí, quando é na vez da mulher, eu também quero lutar, também quero estar lá, reivindicando e tudo. Ah, mas aí você não pode deixar os filhos, né? Aí é diferente, a mãe precisa, filho precisa de mãe. Então, a sociedade tem essa visão da gente que a gente precisa quebrar, porque o homem e a mulher têm a mesma responsabilidade sobre os filhos, sobre a casa, sobre o lar, né? E na manutenção também dessa casa, né? De trazer o pão, a comida, o alimento, tudo para dentro dessa casa. Então, assim, as tarefas têm que ser iguais e, da mesma forma, a gente tem que estar inserida no mercado de trabalho da mesma forma, né? De igual para igual. Então, o momento que os homens começarem a perceber ou a se dedicarem, a se esforçar para dividir essas tarefas com as mulheres, eu tenho certeza que eles também, lá fora, no campo profissional, as empresas vão ser obrigadas a dividir também esses rendimentos da forma certa, né? Porque aí a mulher não vai estar mais faltando tanto porque precisou levar o filho ao médico, vai estar dividindo com o homem. Então, o homem também vai estar nessa situação. Então, qual vai ser a desculpa para pagar ele melhor? Entendeu? Então, assim, porque hoje em dia é essa desculpa, né? Apesar de não É, ser. até, por exemplo, quando a mulher vai ter um filho, né, alguma coisa e tal, ou quando ela ainda não tem, vai ser contratada, tem aquela quase que uma ficha de anamnese, né? E aí você pretende ter filho, não sei o quê. Até porque Quantas é isso, vezes? né? Quantas A- 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 vezes? então, Eu recebi, fazendo entrevista, desculpa, fazendo aham, entrevista de emprego, e aí as pessoas perguntavam assim para mim: Ah, eu vi aqui que você tem uma filha, porque você não vai mentir, né? Tem dependentes? Tem, né? aham. E aí não tem como mentir. E aí, eu vi aqui que você tem uma filha, mas quem cuida da sua filha? Ah, mas como é que funciona? Entendeu? Então, e aí você fica morrendo de medo, assim, né? Você tem que provar por A mais B que você tem uma estrutura familiar, né? Que você tem uma base ali que te Uma ajuda rede de e que você apoio. não, que a criança não é totalmente dependente de você e tudo. Até hoje isso acontece, né?
Que loucura, né? Mas é isso, Loucura. seguimos lutando em luta, né? Porque é sobre isso, por dias melhores mesmo, né? Por uma sociedade mais igual, mais justa mesmo, para todas as pessoas, né? Todos os corpos, né? Porque a gente tá falando das mulheres, mas a gente também tem, né? As pessoas PCDs, né? Enfim, enfim, muito amplo, né, essa discussão. Mas eu estou muito Muito. feliz de conversar com você, assim, você é uma grande Ah, eu também. inspiração, amiga, de verdade. É Obrigada muito, pelo muito, muito convite. gostoso mesmo, assim, a gente se conectou, foi muito gostoso, né, tipo assim, e aí estamos aí até Não, hoje. eu cheguei quase meia-noite no quarto e a gente ficou conversando até 3, 4 horas da manhã, né? E a gente chega a acordar, tipo, super cedo para ir pro curso. Mas foi isso, Mas foi foi amor ótimo. a primeira palavra, assim, o primeiro Foi, papo. foi. Muito Muito bom, bom Camila. quando a gente se identifica, a gente está falando de mulher, né? E é tão É. gostoso isso, né? Você tá lá em São Paulo, eu tô aqui em Brasília, e a gente acabou se conectando, e assim, e E poder lá uma no Rio de contribuir com Janeiro, o trabalho da outra. Oi? e você aí em Brasília, eu aqui em São Paulo, e a gente foi lá para o Rio de Janeiro para se conectar. Exatamente. E agora tá uma ajudando no trabalho da outra, tá contribuindo, tá colaborando. Isso é maravilhoso, é lindo. Eu acho que a força da mulher tá aí, né? Da gente estar sempre se conectando e se reconectando com outras mulheres. Incrível, e você tinha acabado de falar, né, da força da mulher que está em diversos outros lugares, né, em outros lugares de fato, e aí, esse é um bom lugar para se dizer que está a nossa força, né? Camila, te agradecer, fica à vontade para fazer as considerações finais, mandar um beijo também, gente, para todas as jornalistas e pros jornalistas desse nosso paizão aí também, sobretudo né, dos movimentos sindicais aí também, puxar uma Sim. sardinha aqui pra 7 gente, de né? abril, 7 de abril, dia do jornalista. Meus 7 de abril, parabéns. dia do Parabéns para jornalista. nós. É verdade! Gente, olha Olha aí. só as Parabéns, coincidências. parabéns pra gente. Parabéns pra gente. Amiga, fica à vontade para fazer as considerações. Meu amor, muito obrigada. Estou imensamente agradecida mesmo de poder falar do meu trabalho, de poder estar aqui conversando com você. A gente já tinha combinado isso há muito tempo, né? E desde que a gente se conheceu, na verdade, você falou, você me dá uma entrevista lá. E eu falei, com certeza. Demorou, mas saiu. E assim, eu quero deixar um recado assim para a mulherada e para quem quer ser jornalista e quem quer se juntar aos sindicatos. Eu digo assim que eu tirei a sorte grande, porque eu consigo conciliar a profissão que eu escolhi, que já era uma paixão na minha vida, com as minhas ideologias e a vontade que eu tenho de mudar o mundo e de tentar mudar as coisas. Então, assim, eu consigo, dentro do sindicato, mesmo que seja para uma categoria, a gente acaba trabalhando para uma classe trabalhadora, né? Então, Sim, assim, total. eu consegui juntar, né, o meu trabalho com essa minha vontade de fazer e de mudar as coisas, é muito prazeroso. Então, assim, dou a dica, quem quiser, o campo é difícil, é curto, é pequeno, mas se você tiver o perfil, vem mesmo, que tem que ser militante. Não basta ser só conhecer jornalismo, não. Tem que ser militante, tem que ter a cabeça aberta. É isso, tem a faculdade lá, a faculdade, e tem a da Sim. rua também, Tem a tem a dos faculdade da movimentos, vida. da vida, a dos movimentos sociais, populares, que é isso, né? Acho que é o que também constrói essa base, dá essa base toda pra gente, né? Bom, é Sim. isso. Muito obrigada mais uma vez. O programa está de portas Obrigada. abertas. Volta mais vezes para a gente, né, prosear, desejar aí um ano incrível e os próximos também com muitas realizações, né? Quero agradecer também vocês que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Continua nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube. Também manda sugestão de pautas pra gente, eu gosto muito. E não esqueça de se conectar com as nossas redes sociais. Ó, agora o programa acabou. O link da nossa convidada das redes sociais da Camila Bordinha tá na descrição. Vocês já podem ir lá que é a tarefa de casa.
Um beijo grande, vejo vocês no próximo episódio. Então, Camila! Tchau, tchau.